Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. A nossa cultura, a Rádio Observador, está em Viseu, no Museu Tesouro da Sé, aqui da Sé de Viseu. Eu sou o João Costa Campos, continuo com a companhia de Fátima Eusébio, diretora dos Bens Culturais aqui do Museu Tesouro da Sé. E Fátima, passamos agora, neste episódio, para um dos pontos de destaque aqui da Catedral, que é precisamente o Coro Alto. O Coro Alto, construído no século XVI, e eu começava precisamente por destacar essa construção que nos leva a olhar para o alto, precisamente, que é esta magnífica abóbada. A Sé de Viseu, em termos da sua espacialidade do que temos atualmente, foi começada em meados do século XIII, só que, devido a várias contingências, só no século XVI é que foi possível a construção de uma cobertura de pedra, com esta magnífica abóbada manuelina. E é curioso que é aqui que nós temos um documento histórico fundamental para sabermos a história deste edifício. Precisamente que é aqui no teto, não é? No teto, João, aquele brasão do bispo Dom Diogo Ortiz de Villegas, de cuja iniciativa decorreu a construção desta abóbada, que tem uma inscrição com caracteres góticos e que nos diz precisamente que esta sé foi mandada a abobadar pelo bispo Dom Diogo Ortiz de Villegas e ficou concluída em 1513. Portanto, é um documento bastante completo. Este espaço aqui compreende dois núcleos, um núcleo cujo título é Louvar a Deus com a Música. E porquê? Porque a música é uma forma de louvarmos e de rezarmos e de falarmos com Deus, e depois temos o núcleo da Semana Santa. Nesta parte da música, claro que este espaço hoje em dia acaba por estar um bocadinho limitado em relação àquilo que seria a leitura primitiva, que era a articulação que ele tinha com o nosso órgão de tubos, e que era um órgão que estaria no espaço entre os dois pilares, e o órgão virava para a nave. Isto porquê? Porque o coro que estaria aqui teria que estar precisamente sempre em articulação com o instrumento musical mais nobre que era utilizado na altura, e que era o órgão de tubos. E dizer, que já não está cá. Que já não está, João, atualmente está na Igreja do Seminário Maior. E dizer que este espaço tem uma acústica absolutamente fantástica, mesmo quando há concertos na igreja, se nós assistirmos aqui, temos realmente uma acústica extraordinária. E o inverso também, se tivermos aqui a música, lá embaixo é uma audição extraordinária. Aqui, para além do cadeiral, que foi um cadeiral executado, tem duas fases de execução. A primeira fase é da iniciativa do bispo Dom Miguel da Silva, uma figura marcante na nossa história, e que mandou fazer, portanto, o cadeiral, que ficou terminado em 1544, e depois foi complementado com o espaldar do século XVIII. Destacava aqui as duas estantes. Nós temos a estante com um pelicano. O pelicano é um animal que tem um grande simbolismo para a Igreja, porque retira o alimento do seu peito para alimentar os seus filhos, mesmo que isso provoque a saída de gotículas de sangue, e, portanto, por analogia com Cristo, que também derramou o sangue para alimentar e salvar a humanidade. E depois a estante de couro. Estes livros são livros de música de grandes dimensões. Sim, este está aqui um livro exposto, isto será cerca quase de um metro, não é? Quase, não chega a 1 metro, mas tem para aí uns 80 centímetros de altura. Este não dá para levar na mochila para a escola, garantidamente. É uma peça que é feita ainda, o interior é todo em pergaminho, e as encadernações são com a alma de madeira e depois o couro e as ferragens. E claro que as pautas são bastante grandes, porque hoje temos acesso fácil ao livro,
Aliás, hoje já nem é o livro, é já os e-books, etc. E temos acesso fácil a fotocópias, e na altura não, os livros eram peças muito dispendiosas, e estes livros têm pautas de grandes dimensões para que fossem visualizados por todo o coro. As outras peças são associadas à Semana Santa, e aqui eu queria destacar o facto de, não é por acaso o facto das peças estarem no museu, não impede que, quando temporariamente são necessárias, elas continuem a ser utilizadas. Eu destaco o facto das nossas âmbulas dos Santos Óleos, onde são benzidos os óleos que depois são utilizados nos sacramentos do batismo, do crisma e também para a Santa Unção nas paróquias. Estes óleos ainda há 300 anos que vêm sempre das mesmas âmbulas, e por isso ainda hoje são usadas na missa crismal para a benção dos óleos. Neste espaço nós temos 3 peças, João, da exposição Liberdade Garantida. Queria começar por destacar esta primeira, é uma cruz. Nós olhamos e vemos aqui vários elementos que são de destacar. Para já, temos uma cruz que está envolvida em plástico bolha e a dizer frágil. E nós fazemos isto quando quê? Quando as peças são valiosas e são frágeis. E o que é este valioso que está aqui, esta cruz a representar? A fé. A nossa fé, que é extremamente valiosa, mas que ao mesmo tempo é frágil. E é uma fé que tem que estar sempre em construção, porque se ela não estiver sempre em construção, e estes pinos aqui representam em construção, ela uns pode... pinos no chão em torno da cruz, não é? É precisamente estes pinos das obras, parecem os pinos das obras, e podem-nos realmente levar a perder essa fé. E depois, pendurado nesta cruz, nós temos vários pássaros em origami, e que é: quantos daqueles que são perseguidos gostariam de ter asas para voar e sair dali? Não é? Mas aquele tesouro que nunca ninguém lhes consegue tirar é a sua fé. Não é? Também é uma alusão àqueles pássaros que migram, como as andorinhas, não é? Que na primavera vão migrar para outros sítios com condições ambientais mais favoráveis. É este ir embora na procura de melhores condições, essa analogia que está presente precisamente aqui através destes pássaros de origami. Em articulação, atrás, nós temos uma pintura contemporânea que representa um batismo, e é no batismo que toda a fé tem o seu início, esta luz de vida que recebemos no batismo, e por isso daí a associação com esta magnífica cruz. E é com passamos ainda outra peça? Passamos ainda, João, se for possível, dentro do tempo disponível, para 2 peças, estão uma ao lado da outra. Uma delas representa-nos aqui um sem-abrigo, e este sem-abrigo tem um cartão a dizer: foi a mim que o fizestes. O que quer dizer que neste sem-abrigo nós temos que ver o rosto de Cristo. Cada vez que vemos é o Cristo que continua a sofrer por toda a humanidade. Mas este sem-abrigo é também o símbolo daquilo que nós vemos hoje em dia tantas vezes na televisão, em tendas, a dormir em vãos de escadas, daqueles sem-abrigo. É mesmo uma representação muito realista, não é? É mesmo aqui uma pessoa no chão, num pequeno colchão, com um saco de cama, uns jornais, uns cartões. E perante os quais a maioria passa e fica, se não fica indiferente, prefere nem sequer refletir e pensar sobre o que está a ver, que esse é um dos aspectos que nos caracteriza. Eu há pouco tempo estive em Paris, e uma das coisas que mais me custou ver foi um sem-abrigo a dormir na rua, mas no meio do passeio, e a quantidade de pessoas a passar, e ninguém até se questionou se ele estava bem, porque estava a dormir ali no meio. Uma pessoa, e portanto a indiferença que nós hoje em dia assumimos perante estas situações, é isso que queremos que aqui um bocadinho levar-nos a refletir. Toda a exposição pretende precisamente questionar-nos, refletirmos sobre o que estamos a ver.
E neste espaço nós temos uma imagem de Cristo morto e temos um ex homo, portanto, quando Cristo foi flagelado, lhe colocaram até a coroa de espinhos e que foi apresentado à comunidade. E temos em cima uma coroa de espinhos, mas é uma coroa de espinhos feita por balões. E aqui é o contrassenso, porque quando Cristo estava a ser flagelado, quando lhe estavam a martirizá-lo, os soldados riam, a população que o queria condenar ria, fazia a festa, não é? E é o tal contrassenso entre alguém que sofre e alguém que em simultâneo faz a festa perante esse sofrimento que nós aqui queremos realmente alertar, e que é a coroa de espinhos com balões, os balões que são símbolo de festa e de alegria, não é? Por norma, aqui são transpostos precisamente para este diálogo entre a festa e o sofrimento. Uma representação que curiosamente está precisamente aqui ao lado da representação do sem-abrigo deitado no chão, não será por acaso. Que não é por acaso, precisamente, é estes diálogos improváveis, por um lado com as nossas peças de arte do museu e por outro lado entre as próprias peças da exposição temporária que nós pretendemos aqui comunicar. E é desta forma que fechamos este episódio da Nossa Cultura, que está a visitar o Museu do Tesouro da Sé de Viseu. No próximo episódio vamos continuar com esta viagem pelo tempo e conhecer um pouco mais o que tem para oferecer no Museu do Tesouro da Sé.